Bom, então, bom dia, gente. Estamos aqui, sexta-feira, 24 de abril de 2020. Mais uma sessão online. No finalzinho da aula passada, do encontro passado, eu deixei para vocês dois exercícios, né? E acho que a gente poderia começar discutindo eles agora. Tentar ver as ideias de vocês, como é que vocês trabalharam. Os exercícios são esses dois, né? Um que era um critério para estabelecer multiplicidade de raízes de polinômios. A gente começou a discutir um pouquinho no finzinho do encontro passado, podemos repetir hoje. E o outro era um meio desafio, que não é tanto um desafio, mas para a gente pensar junto aqui, acho que é legal, né? Trabalhar colaborativamente. Então, deixa eu ver, vocês chegaram a pensar nesses problemas? Conseguiram ter um tempinho para isso? Para a gente poder fazer uma discussão mais multilateral? Sim, não? Vocês querem que eu dê uma retomada naquelas coisas que a gente escreveu? Lara conseguiu pensar. O que você observou, Lara? Conseguiu tentar rabiscar alguma demonstração? Vê que é uma coisa do tipo C e somente C, né? Não conseguiu fazer demonstração. Tudo bem, a gente está num estágio de maturidade matemática de vocês que vai chegar lá, tá? Eu espero. E eu acredito que potencial para isso todo mundo tem. Mas não seria natural ver uma demonstração perfeitinha assim escrita nesse momento, né? Pelo menos para uma coisa dessa natureza. Mais simples eu acho que vocês conseguem, sim, tá? A Vitória tentou rabiscar alguma coisa e ficou pensando se faz sentido. O enunciado faz sentido, a gente consegue dar uma prova formal para ele. Você está com dúvida se no que você escreveu faz sentido ou não, é isso? Tá, você consegue resumir? Pode ser falando mesmo o que você pensou? Isso, se é raiz, o valor vai ser zero. E se ela é dupla, você tem que mostrar que a derivada também é zero nesse ponto. Essa que é a ideia, tá? E veja que você tem que demonstrar duas coisas ali, né? Um C e somente C. Então o que você tem que mostrar é que se o polinômio tem essa cara x menos a ao quadrado vezes q de x, se ele tem essa cara, ou seja, se a é uma raiz dupla dele, então vale que o valor do polinômio e da sua derivada são zero. Isso é uma conta direto, só fazer. E depois, reciprocamente, você tem que ver que se você tem um polinômio que o valor dele no ponto A é zero e que a sua primeira derivada no ponto A também é zero, então ele tem que ser escrito dessa forma. Você consegue puxar um x menos a ao quadrado em evidência ali. Tá bom? Vamos tentar rabiscar isso? Então vamos tentar escrever uma solução para isso. Vamos tentar rapidamente antes repassar as ideias que a gente teve aqui, né? Então a gente pegou um polinômio de grau 2 com duas raízes simples, né? Na aula passada, o que a gente observou? Que no valor, no ponto 2 e no ponto 3, esse polinômio vale zero, portanto esses caras são as raízes do polinômio, e que a derivada dele, que é 2x menos 5, não vale zero em nenhum desses dois pontos, ou seja, a reta tangente não é horizontal nas raízes dessa parábola em branco aqui, né? Então no ponto 2, a reta tangente tem coeficiente angular menos 1, tá aqui. E no ponto 3, a reta tangente tem coeficiente angular 1. Tudo bem? Então são raízes simples porque nesse ponto o gráfico corta o eixo x, mas ele corta transversalmente. Nesse polinômio que a gente tem um polinômio de grau 3, com o 0 como uma raiz dupla e 1 como uma raiz simples, o que a gente tem? Nos dois pontos, o valor da função é zero, tá?
ou seja, o gráfico toca o eixo x, mais a derivada no ponto 0 vale 0, portanto ele toca de maneira tangencial, ou seja, a reta tangente ao gráfico é o eixo x, na raiz 0 aqui, tá certo? E na segunda raiz, que é uma raiz simples, o gráfico cruza o eixo x transversalmente, de modo que a reta tangente não é paralela, nesse caso, igual ao próprio eixo x, tudo bem? Então essa intuição, isso faz a gente acreditar que deva ser verdade o enunciado, e de fato ele é, né? Então vamos fazer os dois lados, né? Um 6 somente 100, então a gente tem que fazer as duas coisas. Então vamos supor, primeiro, que A é uma raiz dupla e, portanto, P de x se escreve como x menos A ao quadrado vezes Q de x, tá? Q de x é um outro polinômio de grau 2 a menos que o grau de P, e a gente sabe que o Q de A é diferente de zero, tá? Nesse momento não é importante isso. O que a gente precisa mostrar? Que se a raiz é dupla, então valem essas duas propriedades. P de A vale zero, tá? Quanto vale P de A? Só fazer a conta, né? Então vai dar A menos A ao quadrado vezes Q de A. Bom, não importa o valor de Q de A, né? Isso aqui é zero, tá bom? A menos A é zero, zero ao quadrado zero vezes tal. Muito bem, então, se eu tenho uma raiz dupla, então ela é uma raiz, P de A vale zero. E agora vamos calcular o P'. Quanto vale P'? Derivada do P. P é um produto, né? Então, como é que vai ser isso? Você deriva o primeiro, né? 1 elevado ao quadrado, então vai tombar o 2, e multiplicar pela derivada do de dentro. A derivada de dentro é 1, vou escrever só para deixar aqui, mas obviamente não precisa. Então, derivei o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Tá bom? Se você substituir x igual a A nessa expressão anterior, quanto vai dar? X igual a zero, a primeira parcela, né? Vai ficar duas vezes. Vou escrever, vai. A menos A. Vou até escrever 1. Vezes Q de A mais A menos A ao quadrado vezes Q' de A. Tudo bem? Bom, os dois fatores têm as duas parcelas têm um zero multiplicando. Então, dá zero, né? O que a gente mostrou? Que se você escreve teu polinômio com essa cara, ou seja, a definição de A ser uma raiz dupla, então é verdade que ele é uma raiz tanto de P, A é uma raiz tanto de P quanto da derivada de P. Bem? Então, se é uma raiz dupla, ele é a raiz do polinômio e da sua derivada. Justo? Pode derivar sim porque está dito que é um polinômio. Perfeito, Daniel. A pergunta pertinente, né? Por que eu posso aplicar a regra do produto? Porque P está escrito como um produto de dois polinômios. E a gente viu que polinômios são funções deriváveis, né? Então, produto de duas funções deriváveis eu posso derivar usando a regra do produto. Perfeito? Algum comentário, dúvida nessa primeira parte da demonstração? Não? Professor, Fala. como que a gente sabe se Q é derivável? Ah, vamos ler o enunciado. Está escrito ali. Quem está perguntando? Desculpa. Yasmin, Oi, Yasmin, tudo bem? tudo certo. Joia. Então vamos lá, Yasmin. Vamos dar uma olhada no enunciado. Quando a gente diz que o polinômio P tem o A como sendo uma raiz dupla, isso quer dizer que a gente escreve o P como esse produto aqui, tá vendo? Onde Q é um polinômio. Então, se está dito que Q é um polinômio, a gente sabe que polinômios são funções deriváveis, lembra? Eles são somas de parcelas do tipo número vezes xin, e a gente provou que xin era sempre derivável. Então, polinômio sempre é derivável. Tudo bem? Entendi, obrigado, professor. Nada, imagina. Então, produto de funções deriváveis, x menos a ao quadrado é um polinômio.
Q de x é um polinômio, o produto de polinômios é derivável via regra do produto. Foi isso que a gente usou. Tudo bem? Vamos ver como é que é a volta? O que é a volta, né? A gente vai supor que a gente tem um polinômio onde a é uma raiz dele e também da sua derivada. Tudo bem? Então eu tenho um polinômio p de x e eu tenho certeza que p de a vale zero e p' de a vale zero. Se isso for verdade, eu tenho que provar que o meu polinômio p se escreve com essa cara aqui. Ele é x menos a ao quadrado vezes alguma outra coisa. Tá bom? Para isso, eu vou escrever o polinômio de uma forma um pouquinho diferente da usual. A gente pode, né, qualquer polinômio p, você sempre pode escrever, quer dizer, a cara dele em geral, como é que é a cara de um polinômio, né? É uma constante. Vamos chamar de b para não confundir com a ali, tá bem? O a do o ponto, né? Então vai ser um polinômio de coeficientes, vamos dizer, o termo independente b0 mais b1x mais b2 x ao quadrado, tudo bem? E assim vai até a última parcela ali, vamos dizer que vai ser um bn x a n, tá bom? Essa é a cara padrão de um polinômio se você, vamos dizer, centra esse polinômio na origem. Eu poderia escrever isso de outra forma, né? Vão mudar os coeficientes, mas eu posso escrever como sendo b1 vezes x menos a. Você concorda com isso? Vão ser outros coeficientes, né? Na hora que eu fizer a distributiva, o que vai acontecer? Vai ter o b1x, vai ter o b2x quadrado e vai ter uns outros termos. Aqui vai ter um outro termo de primeiro grau, que eu junto com o anterior. E eu vou escrever isso de outra maneira. A gente pode até fazer um exemplo, tá? Deixa eu fazer aqui x menos a elevado a n. Quer ver? Tudo bem? Então, vamos ver, por exemplo, esse polinômio aqui, né? Eu tenho ali p de x como sendo x quadrado menos 5x mais 6. Eu posso reescrever esse polinômio com coeficientes trocando o x por x menos 1, né? E eu vou tentar obter novos coeficientes aqui. Então, por exemplo, esse cara, faz de conta que eu quero escrever ele em torno do ponto 2. Então, ele vai ser um certo coeficiente a0 mais a1 x menos 2 mais a2 vezes x menos 2 ao quadrado, porque ele é um polinômio de grau 2. Tudo bem? Então, o que a gente faz? Na hora que você fizer isso, eu vou ter o quê? O que eu vou ter de termo constante, né? Vamos fazer rápido isso. Constante eu vou ter o a0, na segunda expressão eu vou ter o menos 2a1, e na última eu vou ter mais 4a2, tá? Então, esse é o termo independente do polinômio. O que eu vou ter em primeiro grau? Em primeiro grau, multiplicando o x, eu vou ter o a1 daqui, e daqui eu vou ter menos 4a2. Tá ok? Tudo isso vezes x, mais o que vai ter em termos de x ao quadrado? A2x2 só. Tá claro? E aí o que acontece? Pelo princípio de identidade de polinômios, o termo constante aqui, isso você vai brincar demais em álgebra linear no semestre que vem, tá? Isso aqui tem que ser 6, esse cara aqui tem que ser menos 5, e esse cara aqui tem que ser 1. Tudo bem? Então eu tenho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? Quero descobrir a0. Ixi, tá meio descontrolado o negócio. Eu quero descobrir a0, a1 e a2 que verificam isso aqui igual a 6, isso aqui igual a menos 5, isso aqui igual a 1. Você encontra, você reescreve o mesmo polinômio, essa mesma parábola, a parábola branca que está aqui, centrada no 2. Tudo bem? Então qualquer polinômio pode ser escrito como potências de x menos 0 elevado
a inteiros, a naturais positivos, né? O zero também para dar o constante, ou como potências de x menos qualquer número que você quiser. Tá claro esse argumento? Que eu posso escrever qualquer polinômio, por exemplo, centrado na sua raiz? Acho que sim, né? Ninguém está se manifestando. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, uma vez escrito o polinômio dessa forma, quais são as minhas hipóteses? Eu tenho duas hipóteses para usar, né? Eu posso usar que o P de A vale zero, isso vai me dar alguma informação, e posso usar que o P' de A vale zero, e isso vai me dar outra informação. O que quer dizer que o P de A vale zero? Na hora que eu substituir na expressão acima, põe x igual a A, o que sobra? P de A é só o B0, tudo bem? Por quê? Porque todos os fatores aqui vão ter um x menos A que quando eu substituir x igual a A morreu. Então, como o P de A vale zero, por hipótese, então a minha conclusão primeira é que o B0 vale zero. Tá certo? Então temos isso aqui para guardar. Agora, quem é o P' de A? Vamos calcular ele aqui. Quem que é o P' de x? Na hora que eu derivo esse polinômio, como é que fica? O B0 é uma constante e morre. Aqui, quando eu derivar, vai ser só o B1, tudo bem? Porque o B1 vezes menos A é uma constante. Justo? Né? Derivando essa parcela, eu vou ter só B1. Derivando essa parcela, o que a gente vai ter via regra da cadeia? Né? O B2 é uma constante, mantém. Na hora que eu for derivar o x menos A ao quadrado, eu vou ter 2B1 x menos A, tudo bem? A próxima parcela, que seria B3 x menos A ao cubo, ia ficar o quê? 3B3 x menos A ao quadrado, e assim sucessivamente. Até a última parcela, onde eu vou ter n vezes Bn x menos A elevado a n menos 1. O que você acha que acontece quando eu substituo isso aqui, né? Quanto vale o P' de A? P' de A, quando eu substituir x igual a A, todas as parcelas da segunda para frente se anulam, né? Então, P' de A é igual a B1 e, portanto, o B1 vale zero. Tá? Então, se você escreve o polinômio dessa forma, se eu sei que o valor da função no ponto é zero e o valor da primeira derivada é zero, então os dois primeiros coeficientes se anulam. E, portanto, com essa informação, voltando para o polinômio, isso me permite escrever o quê? Que o P de x é igual à terceira parcela para frente, né? Então, veja, eu consigo... Todas elas são fatores que têm um x menos a elevado a uma potência maior ou igual que 2. Então, dá para pôr um x menos a ao quadrado em evidência e sobra o quê? B2 mais... Aí o B3 era multiplicando x menos a ao cubo, né? Fica x menos a, porque o quadrado eu já puxei em evidência e vai embora. Até o Bn vezes x menos a elevado a n menos 2. Legal, né? Ou seja, o que é isso aqui? É uma soma de constantes vezes potências de x menos a. É um polinômio. Se você expandir tudo, vai dar um polinômio. E esse é meu q de x. Então, o que a gente mostrou? Que se o valor do p é zero e o valor da derivada do p é zero em a, então eu consigo escrever o p de x como x menos a ao quadrado vezes um outro polinômio. Bem bacana, né? Bom, e aí é claro que quando você escreve desse jeito, o que você conclui? Que o q de a, quando você substituir o q de a vai ser B2, né? E por que o B2 não é zero? Bom, se o B2 fosse zero,
é porque a próxima derivada aqui, tá certo? Aqui tá escrito B1, desculpa, B2, hein? Aqui é B2, tá? Quando eu derivasse de novo, o B2 ser zero é porque seria a segunda derivada dando zero. E aí eu ia conseguir, se o B2 for zero, puxar um x menos a ao cubo em evidência. Eu teria uma raiz tripla e assim vai. Então o critério para raízes de qualquer multiplicidade é esse. Uma raiz tem multiplicidade k quando, se o valor da função e todas as derivadas até a ordem k-1, derivar k-1 vezes, o polinômio, todas elas são zero no ponto. Tudo bem? A Vitória fez uma pergunta, né? Professor, estaria errado falar que p de x é x menos a elevado a n vezes q de x? O que quer dizer o n? Também já falo, Daniel, vi tua pergunta ali, já respondo, tá? Esse n, veja, eu não posso puxar um n maior do que 2 em evidência aqui, por quê? Se eu puxar um n maior do que 2, aqui eu vou ter que ter um x menos a no denominador, tudo bem? E se aparece um x menos a no denominador, a expressão que está dentro do parênteses deixa de ser um polinômio. Polinômios são constantes vezes potências positivas de x menos a. Tá bem? Positivas ou a nula, que daria o termo constante, né? Então, são múltiplos, são constantes reais vezes x menos a elevado a n, com n maior ou igual que zero. Se você deixasse t n negativo, eu ia ter um cara no denominador aqui, não é mais um polinômio. Tudo bem? Tá certo, Vitória? Aí vamos ver o Daniel. O Daniel perguntou o que eu quero dizer por centrado. Centrado é um abuso de linguagem aqui, né? A gente sempre, quando pensa nesse cara como centro do sistema de coordenadas, ele é o zero, né? Quando eu troco x por x menos a, eu estou deslocando tudo a unidades para a direita. Então, é como se eu estivesse reescrevendo o mesmo polinômio com os eixos aqui, né? Deixa eu fazer de uma outra cor. Então, por exemplo, você tem essa parábola aqui, né? Ela, no sistema de coordenadas cartesiano usual, com a origem aqui, essa parábola é o gráfico do polinômio. Você escreve ela como x menos x quadrado menos 5x mais 6. Se eu considero um sistema de coordenadas aqui, tá? De modo que o meu novo zero é o 2, então nesse sistema de coordenadas cor-de-rosa, a equação dessa parábola vai ficar com essa cara aqui, onde você determina... Você troca o x menos 2 por uma nova coordenada, então eu poderia escrever, por exemplo, esse cara aqui como sendo... Deixa eu tirar a ré. Vai ser um A0 mais A1U mais A2U quadrado. Tá? Onde o A0, A1 e A2 você determina resolvendo o sisteminha linear 3x3 que você obtém aqui. Então, neste novo sistema de coordenadas, o x era a coordenada branca, tá? O u é a coordenada rosa. No sistema onde u é igual a x menos 2, o polinômio p de x igual a x quadrado vai ter essa cara, tá? Onde você determina esses coeficientes resolvendo o sisteminha aqui. Tudo bem? Tá claro, Daniel? É isso que eu quero dizer centrado. Eu faço um deslocamento do eixo para um ponto mais conveniente, onde às vezes você representa isso de maneira mais simples, né? Em álgebra linear você vai ver isso quando você falar de equação reduzida de cônicas, por exemplo, é aquelas que você viu na escola, né? A equação de uma elipse é x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Isso pressupõe que a origem do teu sistema de coordenadas está no centro da elipse e elas são um sistema de coordenadas com eixos perpendiculares. E de modo tal que os eixos maior e menor da elipse são paralelos aos eixos coordenados, né? Então, se essa elipse está rodada, sofreu uma pequena rotação e uma translação, ou seja, ela não está mais na origem,
e os seus eixos principais não são paralelos aos eixos coordenados, a equação da elipse não é mais dessa maneira. E uma coisa que se aprende em álgebra linear é: pega uma elipse transladada e rotacionada, encontre um sistema de coordenadas adequado, onde você consiga escrever ela com a equação reduzida que você aprendeu na escola, por exemplo. Tá bem? Então isso vai ser uma coisa que é bem útil para simplificar expressões de objetos geométricos, por exemplo. Tá bom? A Luísa não entendeu a explicação que eu dei no final sobre a multiplicidade da raiz. Você está falando da raiz dupla? É isso, Luísa? Daqui, né? Essa parte? Ou quando eu falei de raiz tripla, raiz quarta? Ah, tá bem. Então vamos lá. O que a gente quer dizer quando eu falo, por exemplo, que esse Q de A é diferente de zero? Q de A é o B2, tá bom? Q de A é o B2. Se eu substituir x igual a, todas as parcelas aqui dentro do B3 para frente desaparecem. Então, dizer que o Q de A é diferente de zero é dizer que este cara aqui aparece na expressão de fato. Por quê? Porque se ele não aparecesse, tira ele por um momento, tá? Vamos ver se eu consigo tirar ele. Tira ele daqui. Aí saiu. Então o que acontece? Se eu consigo fazer isso, é porque eu conseguiria puxar mais um x menos a em evidência, e portanto eu ia ter, por exemplo, um x menos a ao cubo aqui. Tá bem? E aí isso me diria que isso é uma raiz tripla. Né? X menos a ao cubo vezes um polinômio diz que o a é uma raiz tripla do polinômio p. Então, só que na hora que se eu conseguisse fazer isso é porque o B2 é zero, né? E dizer que o B2 é zero quer dizer o quê? Se eu derivasse esse cara mais uma vez, eu ia ficar com o quê? Esse cara morre, ia ficar 2B2 como constante. Então a derivada da derivada do P no ponto A seria zero. Então, dizer que o B2 é zero quer dizer que a segunda derivada do polinômio P é nula em A. E aí eu teria uma raiz tripla quando? Quando o valor da função é zero, quando a primeira derivada é zero e quando a segunda derivada é zero. Ficou claro? Isso, tripla, quarta, assim vai. Então o que seria ter uma raiz quarta, né? Uma raiz de multiplicidade 4 é porque eu consegui botar um x à quarta em evidência. Então é porque, do jeito que eu escrevi aqui, o B2 e o B3 seriam zero. E o que é o B3? É o valor da terceira derivada do polinômio quando eu calculo x igual a. Tá? Eu acho que está na hora da gente falar de derivadas de ordem superior, pelo visto, né? Tá bom? Depois eu vou tentar falar hoje em derivada de ordem superior, a gente resolve o próximo exercício, eu falo de derivada de ordem superior e a gente pode voltar a discutir isso. Ah, Lara, tua pergunta é excelente, né? Como a quantidade de derivadas que se anulam influenciam na função? Ou seja, qual a diferença de ter duas derivadas dando zero ou três derivadas dando zero? O que você pode interpretar, isso a gente vai ver mais concretamente depois, porque depende de um resultado importante que a gente chama de teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio te diz como que o sinal da derivada de uma função, por exemplo, influencia no comportamento dessa função. Quer dizer, uma consequência do teorema do valor médio, isso que eu disse, né? Então, com ele, por exemplo, você pode dizer o quê? Que se a derivada da função é positiva num intervalo, então ela é estritamente crescente naquele intervalo. E aí, a segunda derivada, se ela é estritamente positiva, você consegue mostrar que o gráfico tem concavidade para cima. Então, o sinal das derivadas, primeira e segunda, controlam se a função é crescente e se ela se curva para cima ou para baixo, intuitivamente. Isso a gente vai ver depois. Por exemplo, essa parábola que a gente tem aqui, né? Se você derivar uma vez dá isso, se você derivasse de novo dá 2, constante. O que isso quer dizer? Que a segunda derivada é positiva, e você vê que ela tem boca para cima. É o que você aprendeu na escola, né? A segunda derivada aqui é exatamente 2 vezes o coeficiente dominante.
Então, se o coeficiente dominante é positivo, ela vai ter boca para cima. Se o coeficiente dominante é negativo, ela teria boca para baixo. Essa aqui, se você derivar de novo, olha o que acontece. Ela vai dar 6x menos 2, né? Vamos tentar escrever isso, tá? Eu não falei o que é segunda derivada ainda, mas dá pra a gente dar uma avançadinha, até motiva o estudo desse objeto mais pra frente, né? Então vamos escrever com amarelo. Aqui. Se você derivasse isso de novo, e derivar de novo a gente vai indicar por P duas linhas, o que dá isso? 6x menos 2, tá bom? E o que você percebe? Que se o x for menor do que 1/3, né? 1/3 faz isso aqui dar 0. X menor do que 1/3, essa quantidade vai ficar negativa. Então, até o x igual a 1/3 aqui, você vê que a cúbica tem boca para baixo. No x igual a 1/3, a segunda derivada é 0, ela inverte a concavidade, porque se o x for maior do que 1/3, isso aqui vai ser positivo, e a partir desse ponto ela passa a ter boca para cima, tá? Então a segunda derivada manda na concavidade do gráfico, boca para cima ou boca para baixo, e a primeira derivada diz onde ela sobe e onde ela desce. Por exemplo, isso aqui, né? Se vocês fatorar, isso a gente vai ver depois com todo o detalhe. Eu estou pulando muito isso aqui, né? Fica 3x menos 2, tá bom? Se o x for maior do que 0, por exemplo, se o x for maior do que 3/2, 2/3, se o x é maior do que 2/3, esse cara aqui é positivo, e esse aqui também. Então, a primeira derivada é positiva, vai dizer para a gente que a função é estritamente crescente. A partir do ponto 2/3, a função é estritamente crescente. Entre 0 e 2/3, esse é positivo e esse é negativo, o produto é negativo. Ela é decrescente. Se você tiver x negativo, esse é negativo e esse também. Produto de dois negativos é positivo, a função é estritamente crescente. Então, ela cresce até o 0, decresce até o 2/3 e depois cresce do 2/3 em diante. Tá? Então, tudo isso são coisas que a gente vai ver na segunda parte do curso, que são consequências do estudo da derivada para modelar a função. Tá bom? Estudar como é o comportamento de uma função a partir das suas derivadas. E por que a gente olha só para a primeira e para a segunda? Uma motivação para isso é a segunda lei de Newton, né? Se você quiser misturar um pouquinho com física, o que diz a segunda lei de Newton? Que se você conhece a aceleração de uma partícula, você conhece a força que age sobre ela, força resultante. Se você conhece a força resultante, você consegue descrever completamente a partícula. Então, e o que é aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade, a derivada da velocidade. E o que é a velocidade em cada instante? É a taxa de variação da posição. Então, se eu conheço a posição da partícula, a função horária s de t, quando eu derivo eu obtenho a velocidade, e se eu tenho a velocidade e derivo de novo, eu obtenho a aceleração. Ou seja, a aceleração é a segunda derivada da posição. Então, se eu conheço a segunda derivada da posição, eu consigo descrever completamente a dinâmica da minha partícula. Tá claro isso? Então, estudar a terceira derivada pode ser uma coisa que você faz a conta, mas é só para dar alguma informação que talvez pudesse ser obtida. Certamente poderia ser obtida a partir da segunda derivada, do ponto de vista físico, né? Mas é que às vezes, derivando mais uma vez, ela explicita, deixa mais na cara a informação que você quer. Tá bom? Vamos pensar no próximo exercício? Que eu ainda preciso dar um recadinho lá sobre aquela avaliação, tá? Bom, para garantir que eu consegui dar esse recado, vou falar dele já, tá? Antes da gente passar para o próximo exercício. E o recado é o seguinte: se você entrar no E-Disciplinas, você vai ver que já está tudo lá. Só os enunciados ainda não apareceram, tá? Eles vão aparecer automaticamente segunda-feira, 7h30 da manhã. Então, se você entrar no E-Disciplinas, segunda-feira, 7h30, os enunciados das questões vão estar disponíveis para você. E agora já estão lá os enunciados ou os cabeçalhos das atividades, tá? Então, se você quiser, você pode clicar lá para dar uma olhada. Eu acho que vale a pena eu tentar compartilhar essa tela com você. Vamos ver se eu consigo simular isso aqui, né? Application Window, aqui.
Vamos ver se aparece para vocês, se apareceu no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo botar na gravação também. Tá bom? Todo mundo vendo a tela. Atividade de aferição, exatamente, Ivan. É aquela que a gente vai pedir para vocês fazerem na segunda e na terça da semana que vem, para que vocês fazem na segunda e na terça, corrigem a dos colegas na quarta e na quinta, e aí na sexta, no feriado, a equipe de professores tenta dar uma olhada nisso para ver o que a gente faz a partir da semana seguinte, né? Tá bom? Então vamos lá, vocês estão vendo a tela aí? Essa aqui não é a tela que eu quero mostrar para vocês. Se eu clico aqui, eu finjo que eu sou aluno. Vou mudar o papel para estudante. Estudante a gente sempre é, né? Está sempre estudando, mas... Vamos lá, atividades de aferição. Tá? Então, no papel de aluno, o que você vê é isso. E aí tá aqui, né? É um instrumento para aferir o seu aprendizado nos conteúdos apresentados até agora. Você será avaliado por seus colegas e vai avaliar o trabalho de alguns poucos deles. Tá? Então o sistema vai distribuir aleatoriamente de maneira uniforme as soluções para que você atribua nota de acordo com as instruções que estão dadas quando isso aqui abrir para vocês. Tá? Por enquanto você só vê o enunciado. Na segunda-feira aqui embaixo vai abrir, indentado um pouquinho para a direita, o enunciado da questão sobre limite. Então, tem um exercício sobre cada uma dessas coisas, são relativamente tranquilos. Se você estiver bem na matéria, você consegue fazer. O bem é aprendizado suficiente para ter um desempenho aceitável como adequado no que seria uma primeira prova nossa, tá? Se fosse presencial. Tá, então, você vai fazer os 5 e depois corrigir alguns, tá? Pode ser que você seja sorteado para corrigir uma questão de limite de um aluno da turma 3, a questão de reta tangente de um aluno da turma 8 e a questão de taxa de variação do cara que senta do seu lado na aula presencial que a gente tinha na própria turma 10. Ele vai sortear aleatoriamente entre as turmas de modo que cada questão é corrigida por um aluno diferente para evitar viés, né? Então você vai ser avaliado por várias pessoas diferentes 3 vezes em cada questão. Tá? Então o resultado dessa atividade é importante. Não vai fazer parte da nota final do curso, mas a participação vai valer até meio ponto na média final. O porquê até meio ponto? Porque pode ser que a gente precise fazer isso de novo para P2, espero que não. Mas então, no total, o total das atividades de aferição pode somar meio ponto na sua média final. E como que soma meio ponto? Se você fizer todos os exercícios e se você cumprir a atribuição de dar nota para todos os exercícios que te foram atribuídos, tá bom? Então a tarefa é completa somente se você faz todos os exercícios e dá as notas que o sistema indicou para você. Tá? Então o desempenho vai indicar para a equipe de professores o que a gente vai fazer daqui para frente. Portanto, é super importante que você tente fazer isso da maneira mais comprometida possível, tá? Não queira dar a falsa impressão de que você sabe mais. Se você tiver alguma dificuldade em algum exercício, você vai saber o que você precisa estudar. Esse momento não está contando nota. Isso aqui pode te ajudar muito a apontar as deficiências que você tem na formação que você obteve até agora, tá? E os propósitos são exatamente esses. Não dar nota, isso aqui não vai valer parte da nota final, portanto, tentar ter um desempenho forçadamente melhor do que você teria não vai te ajudar em nada, somente dar uma falsa impressão pra gente de que você está aprendendo mais do que você realmente aprendeu. Tá bom? Então a atividade começa no dia 27 de abril às 7h30. Os enunciados vão aparecer automaticamente a partir desse horário aqui. E aí, o que vai acontecer? Você pode abrir, por exemplo, um enunciado em cada aba e vai fazendo, ou salva no teu computador. Você não precisa fazer todos em seguida.
Você pode pegar a questão de limite, olhar ela e falar, ih, não sei fazer. Olha, de continuidade, beleza, deixa eu fazer aqui agora. Vai ter 36 horas para fazer isso, tá? Ela começa às 7h30 da manhã da segunda e termina às 7h30 da noite da terça. Então você pode salvar todos e ir resolvendo isso, tá? O terminar às 7h30 quer dizer que você enviou a tarefa às 7h30. Se você não enviar uma tarefa até às 7h30, a gente vai entender que você não fez. Não, a gente não consegue dar um prazo extra, esticar esse prazo, porque o sistema, findo esse prazo aqui, ele automaticamente muda para o sistema de atribuição de notas. Então você, a partir das 7h30, já vai estar disponível lá. Ele vai alocar aleatoriamente quais provas você deve corrigir. Tá bom? Quais questões, né? Quais grupos de questões aqui você vai ter que corrigir. Tá? Então, a tarefa é composta por 5, o prazo indicado vale para o envio da tarefa completa. Tenta caprichar e submeter cada questão no respectivo ambiente. Tá? Se você fizer a questão de limite e mandar no de continuidade, a pessoa que for corrigir vai dar 0, porque está respondendo outra questão e ela não tem como virar a folha para ver que você resolveu a questão na outra página. Tá? É um arquivo separado para cada questão aqui. Então, cada solução será avaliada por outros 3 alunos. É importante observar que o sistema não permite envio de soluções após o término do prazo da fase de envios, ou seja, terça-feira, 19h30. Na hora de resolver, tenta ser o mais explícito em todas as passagens, porque vão ser colegas seus que vão corrigir, então eles precisam acompanhar todos os detalhes. Assim, você vai fazer alguma operação que precisa tomar cuidado, passar um cara dividindo, por que isso aqui não é 0? Escreve tudo isso, tá? Então pode ser que sua solução tenha mais de uma página, não tem problema, você tira fotos de todas elas e junta num PDF com essas ferramentas online que tem, tá bom? Qualquer dificuldade para isso, vocês escrevam, tem um tópico aqui no fórum, no fórum avisos, a gente já volta, né? Se você entrar aqui nos avisos, tem atualizações sobre o curso. Você dá um reply nessa mensagem para ir tirando as dúvidas. O primeiro professor que olhar te ajuda a responder, tá bom? Então, voltando lá para nossa enunciado. Então, você justifica tudo e coloca para a gente a hora que você começou e a hora que você terminou cada questão, para a gente ter uma ideia. Isso não faz parte do critério de avaliação, mas ajuda a gente a entender quanto tempo você está demorando em cada questão, o que indica o quanto difícil ela é para você, o quanto você precisou parar bastante para pensar naquela questão. Isso ajuda a gente a entender se você está com dificuldade naquele tópico ou não, e se vale a pena a gente investir um tempo explicando isso, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui limite. Então, a fase de envio, ela ainda não está aberta, né? Aberto para envio de segunda, tá? Então você ainda não pode enviar o trabalho, né? O que vai acontecer? Tem uma instrução para envio, Você deve digitalizar a solução, fotos bem focadas com o celular ou escanear, por exemplo. Use apenas um arquivo para este exercício. Se necessário, use alguma ferramenta que converte imagem e as unifique em PDF. Tá? Então, quando estiver aberto, ou seja, a partir da segunda-feira, 7h30, se você voltar aqui, como eu disse, vai estar embaixo do limite aqui, vai estar uma coisa, limite enunciado. Você clica, abre e vai aparecer questão. O que você faz? Você pega uma folha do teu caderno, uma folha sulfite, resolve ela ali. Se precisar de mais uma folha, use o espaço que você precisar. Tira a foto, escaneia tudo, junta num PDF e sobe aqui. Aqui vai estar um negócio seu envio, você vai clicar, vai ter um botãozinho, você sobe esse arquivo. Tá? Quando terminar essa fase, na terça-feira, 7h30, ele vai pular automaticamente para a fase de avaliação e aí vai abrir aqui uma lista das questões que você tem para avaliar. Tá bom? E essas questões que tem para avaliar, elas vão ter etapas de avaliação, então vai estar lá. Fez tal coisa?
E aí você pode dar nota 0, meio ou 1, ou 0 ou 1, se for uma coisa bem binária. Aplicou corretamente a regra da cadeia? Sim ou não? Aí você dá 0 ou 1, você pode dar nota e fazer um comentário na solução do aluno se você quiser, tá? E aí você submete a tua correção, e aí quando terminar vai estar aqui no teu envio, sei lá, Alexandre, envio tal, recebeu notas tais, quais e quais de fulano, beltrano e ciclano. Então você vai saber quem te avaliou e a pessoa vai ver a tua questão, tudo bem? Alguma dúvida nesse processo? Peraí, tem algumas perguntas aqui. Atividade aferição. Professor, se algum colega não corrigir a tarefa de alguém, o que acontece com a nota dessa pessoa? Ela vai ser a média das duas, tá? E a pessoa que não corrigiu, ela vai ficar com a tarefa incompleta e, portanto, ela não vai ganhar o meio ponto que ela teria que ganhar na média. Se você deixar de fazer alguma das questões resolvendo ou alguma das correções que te foi atribuída, você não ganha aquele meio ponto na média. Tá bom? Então, ele vai considerar as notas recebidas por você. O que a gente vai tentar fazer é ver, por exemplo, se alguém não teve a nota corrigida, ou por todo mundo, ou ninguém corrigiu a sua questão, aí a gente tenta os professores olharem para ver o que aconteceu, tá bom? Rafa, professor, tem limite de espaço? Não, já falei. Se você precisar de mais espaço, tenta só manter tudo num arquivo só, tá? Concatena os PDFs num arquivo só. Então, só por participar completamente já ganha meio ponto. Mas isso independente de acertar as questões. Exatamente, Daisy. O que a gente quer é a participação, esse meio ponto é um estímulo para que vocês participem e a gente consiga avaliar o aprendizado de vocês até aqui para ver o que a gente faz daqui para frente. Tá bom? Ela não é bem um simulado, Ivan. A gente não gosta muito de usar essa linguagem de cursinho aqui, né? São questões pertinentes ao assunto da P1. Tá? Não é como um simulado porque ela não vai ser... Ela aborda as mesmas questões da prova, mas não precisa ter a cara da prova. Por exemplo, a gente tinha uma proposta de P1 pronta que envolvia questões dissertativas e de múltipla escolha, né? Essa atividade aqui não tem nenhuma questão de múltipla escolha, tá bom? Alguma dúvida a mais nessa coisa do teste? Dessa aferição que a gente vai fazer? Tá? Então, só para concluir, como é que funciona, né? Vai ter essa fase de avaliação, onde vocês vão atribuir as notas, ela vai funcionar da quarta até a sexta de manhã. Tá? Então, você vai ter 48 horas para avaliar os trabalhos que te forem atribuídos. Uma vez feito isso, o sistema fecha aqui, a gente não pode mais dar tempo para você corrigir nenhuma que você tenha esquecido, e aí então vai para a finalização das notas. Ele vai computar a sua nota para resolução automaticamente, a nota dos seus colegas, e ele vai usar uma inteligência artificial para inferir o quanto a sua correção foi boa ou não. Então a sua nota vai ser 70% vai ser a sua solução, 70% é a média da nota que você recebeu dos colegas e 30% é a qualidade da nota que você deu para os seus colegas. Então se você der 10 para todo mundo, provavelmente você vai ser tido como um mau avaliador, porque você é muito bonzinho. E se você deu 0 para todo mundo, é porque você é muito durão e também a sua avaliação não foi justa. Tá? Então ele mede um certo tipo de justiça. Então, se você se ater aos critérios que a gente estabeleceu ali, vai ficar belezinha, tá bom? Vamos tentar trabalhar no próximo exercício, porque já são 10h20, né? A gente pode ir até umas 11h10, porque começamos um pouquinho atrasado. Tentar fazer 1h40, né? A gente tem mais aí uns 50 minutos para trabalhar. Vamos tentar fazer o exercício, a menos que alguém tenha alguma dúvida sobre essa avaliação. Não, se você receber somente resoluções nota 10, você deu nota 10 e você se ateve ao critério. Não precisa se preocupar. Tá? Por quê? Se são realmente notas 10, as outras pessoas que vão avaliar essa questão também vão ter que dar 10. Você percebe? Então você vai dar nota e outras duas pessoas também vão dar nota.
Então, ele mede de uma maneira esperta. Quer dizer, se todo mundo achou a solução horrível e você deu 10, é porque você está fora, né? Então, é justo. Sim, o critério para a coisa a gente escolheu justo, né? É a opção fair que tem lá. Lara, vamos ter acesso ao gabarito e resolução? Sim. Imediatamente após a fase de envio, a gente vai disponibilizar o gabarito das questões. Ou seja, você pode aplicar a correção pautada no gabarito nosso. Então, mesmo que você não saiba fazer uma questão e ela for atribuída para você, você vai ter o gabarito para conferir como o aluno fez em relação ao que a gente esperaria que ele tivesse feito. Tá bom? E também vai servir para, se você receber uma nota que você não achou justa, você se manifesta para o seu professor e aí ele olha e pode eventualmente fazer uma alteração. Tá? Eu vou, Ivan, fazer isso, tá? Na segunda-feira, a primeira aula depois do 1º de maio, né? Acho que é 4 de maio, é isso? 2, 3, 4. 4 de maio, a primeira aula depois dessa semana da atividade de aferição, eu vou resolver todos os exercícios com vocês aqui, ao vivo. Tá bom? Então a gente discute e comenta as soluções também aqui. E vocês já vão ter ela por escrito antes para tentar aplicar na correção. Joia? Vamos falar de matemática, né, que é mais legal. O próximo exercício ele chama um desafio. Então ele é um pouco no espírito de tentar motivar o que a gente vai estudar na próxima aula, que são na próxima parte do curso, né? Que são as funções exponenciais e logarítmicas. Então, a letra A, vamos ver se eu consigo escrever aqui, né? A letra A está pedindo para a gente determinar uma função f, de modo que quando eu derivo ela, eu obtenho esse polinômio. Vocês conseguem dar um chute? Veja, se você deriva um polinômio de grau 2, o que acontece? Bom, a gente fez isso, né? Vamos olhar para o anterior ali, né? A gente tinha um polinômio de grau 2, o que acontece? Quando eu derivo, ele vira um polinômio de grau 1, tudo bem? De modo tal que o termo independente desaparece, o termo linear vira o termo constante e os outros todos vão abaixando o grau. Ah, desculpa, eu vou mudar para a tela da luzinha aqui. No vídeo, para vocês também. Desculpa, obrigado. É muita coisa para controlar ao mesmo tempo. Acho que está indo, ficou preto, mas vai aparecer já. Vocês estão vendo, né? Sim. Legal. Então veja, repetindo, né? Um polinômio de grau 2, quando você deriva, ele vira um polinômio de grau 1, né? Eu não falei ainda do que é a função derivada, mas já a gente fala. Você aplica a regra do tombo aqui, por exemplo, então para cada x, num ponto x0, isso vai ser 2x0 menos 5. Então, para cada x, a derivada vai ser 2x menos 5. Tudo bem? Então, tem a função derivada, e a função derivada de um polinômio de grau 2 é um polinômio de grau 1. Então, o que o exercício aqui está pedindo é, eu te dou um polinômio de grau n, um polinômio aqui de grau n, e eu quero que você ache uma função que, quando eu derivo, dá um polinômio de grau n. O que você espera? O que eu tenho que derivar para dar um polinômio? É um outro polinômio, beleza? E a gente percebeu que quando a gente deriva, o que acontece? Abaixa o grau. Então, se quando eu derivei deu um polinômio de grau n, a função original deveria ser um polinômio de grau n menos 1. Veja que eu não estou falando de integral aqui, tá? Isso que a gente está fazendo é antiderivada. E a antiderivada se relaciona com a integral, é o que a gente, através do termo fundamental do cálculo, que é a cerejinha do bolo desse curso aqui, né? Então, se a f deu aquilo, vamos tentar escrever do termo final para o começo, né? Então, olha, é uma soma, né? Então, se quando eu derivei deu uma soma, eu posso tentar achar uma coisa que era uma soma também. Então, o que eu derivo? O que eu derivo para dar
a zero. Bom, para derivar a zero, se eu escrever a 0x, tá certo? Quando eu derivar isso aqui vai dar a zero, certo? O que eu derivo para dar a1x? É x quadrado? Não, né? Porque quando eu derivar aqui vai tombar um 2. Ah, mas se vai tombar um 2, eu ponho um 2 aqui, olha. Tudo bem? O próximo termo seria o quê? A2. Ali ia estar a2x0 ao quadrado. O que eu derivo para dar a2x ao quadrado? Ah, a2x ao cubo. Só que quando eu tombar tem um 3, então eu divido por 3 aqui. Tudo bem? Tá claro como é que a gente pode obter essa função? E a última parcela, você pegou o jeito, né? É x, eu aumento o expoente e divido por esse novo expoente. Então vai ficar a n x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vocês concordam que essa é uma função que quando eu derivo, dá exatamente aquela função que está ali em cima? Né? Deriva essa minha f aqui, você vai obter exatamente essa expressão aqui quando eu calculo no ponto x0. Tudo bem? Dúvida nisso? Se alguém tem dúvida, por favor me avisa para eu tentar explicar de novo, senão eu vou seguir. Né? Acho que está claro. Então, qualquer coisa que acontecer, vocês me avisam. Pode ser que eu demore um pouquinho para voltar para o chat ali e dar uma olhada. Ok? Tá. Pergunta, achamos uma função. Será que você consegue achar mais de uma? Eu acho que, olha, se eu somasse uma constante aqui, na hora de derivar, o que acontece? Essa constante desaparece, né? Então, se eu botar qualquer constante k aqui, na hora que eu derivo, essa constante desaparece e eu vou obter exatamente a f' que está ali em cima, né? Então, a cara da minha função f é uma constante mais aquele novo polinômio, porque quando eu derivar essa constante ela vai sumir. Então, não é que eu consigo achar mais de uma. Dada essa função f' do jeito que está aqui, eu consigo achar infinitas f's, né? E todas elas têm essa cara. Vamos ver a letra B. A letra B é um pouquinho mais sofisticada, mas a ideia é a mesma, né? Então vamos lá. Eu preciso achar uma função que quando eu derivo dá b2 sobre x0 ao quadrado. Vamos fazer isso, né? Então, eu tenho uma função g de x que é, sei lá, b sobre x ao quadrado. Se você quiser, você pode escrever isso como sendo b vezes x a menos 2, né? Me fala uma função f, bom, vamos por h, tá? Uma função h, de modo que quando eu derivo dá isso, né? Como é que era? Para derivar, eu vou tentar procurar uma coisa da mesma natureza que ela, né? Então, se é x a menos 2, eu vou tentar achar algum coeficiente aqui, vezes x elevado a alguma coisa, né? E se é x elevado a alguma coisa, como é que é a derivada disso? Eu vou tombar e tirar 1. Bom, para tombar e tirar 1 e fazer dar menos 2, tem que ser menos 1 aqui, né? Tudo bem? Então, quando eu tombo esse menos 1, ele vem para cá, menos 1. Certo? E eu vou subtrair 1 do expoente. Então, vai ficar assim, né? Ou seja, minha função é menos b vezes x a menos 1. Ou, se você quiser, menos b sobre x. Claramente, se você derivar a função h, usa essa expressão aqui. Vai tombar o menos 1, vai ficar menos b vezes menos 1. Tomba 1 do expoente, então vai dar b sobre x quadrado. Isso é exatamente g de x. Tá claro como que eu fiz para descobrir qual é a função que quando eu derivo dá a primeira parcela aqui? O que eu fiz? Somei 1 no expoente, igual antes, né? Só que agora é um expoente negativo, então ele vai aumentar de 1, vai ficar mais próximo do zero. Tudo bem? E aí eu multipliquei, na outra como o expoente era positivo, eu dividi pelo novo expoente, aqui eu multipliquei pelo novo expoente. Então acho que dá para a gente chutar
que a nossa f nesse caso vai ter que ser alguma coisa assim, né? Vai ser menos b sobre x. Aí o do x ao cubo, o que a gente faz? Eu vou somar b2 aqui, né? Aí aqui eu vou pôr b3 sobre x quadrado. E aí aqui eu vou trocar, vou pôr um menos 2, né? Lembra que eu, no caso do expoente menos 2, eu multipliquei por menos 1. Aqui eu vou multiplicar por menos 2. O próximo, eu vou pôr já o sinal de menos, né? Ele estaria com x ao cubo, x à quarta embaixo. Se está com x à quarta, eu vou colocar um x ao cubo. E vou pôr menos 4b4. Menos 3b4, desculpa. Menos 3b4. E assim vai até o último, que vai ser o quê? Menos n mais 1 vezes bn sobre x elevado a n mais 1. Né? Se você fizer essa conta, vai dar certinho o que precisa. Desculpa, não é multiplicando não, aqui é dividindo, né? O 2 é embaixo. Aqui o 3 é embaixo também. E aqui o n menos 1 também é embaixo. N mais 1. Deixa arrumadinho assim. Tá bom? Dúvida nisso aqui? Professor, na última parcela não é para ser dividido por n menos 1? Não, a gente está somando 1, né? Sim, mas tipo, o b tá sempre com uma unidade maior do que o número tá dividindo. Tá, verdade. Ele para antes aqui, né? Então vamos ver direitinho. Aqui é n menos 1. E aqui é n menos 1 também, né? Não, peraí. Vamos arrumar isso. Vamos fazer a conta direitinho aqui. Então a gente vai ter o nosso g de x, é o bn, vezes x elevado a menos n, né? Então quando eu for procurar uma função h, ela vai ter que ser, o bn vai ficar aqui. Esse cara eu vou botar menos n mais 1. Então é n menos 1 lá embaixo mesmo, né? E aqui eu vou dividir por... Posso botar um menos e aqui n menos 1. Tá bem. Isso. Isso aqui dá certo. Tudo bem? Esse cara, quando você derivar, tomba, cancela tudo. Quem que é o h' de x nesse caso? Vai ficar menos bn. Esse expoente menos n mais 1. Aí eu vou tirar um do expoente, fica isso, e vou dividir aqui. Aí deu certinho, tá bom? Obrigado. Então vai dar... Aqui é x, desculpa. Então isso aqui, esse menos, tudo cancela, vai ficar exatamente bn, x menos n, que é o g de x. Então tá certo. Então vai ficar menos bn sobre n menos 1, x a n menos 1. Tá bom? É que aqui é assim, né? O n era, se pensar que ele é negativo, tudo bem. Então tá bom. Essa é a expressão da f, e de novo, se você colocar qualquer constante aqui, não vai ter problema, né? E na hora que derivar essa constante, ela desaparece. Então veja, a gente percebeu o quê? Que se funções cuja derivada é um polinômio, são polinômios. Funções cuja derivada é o inverso, é a soma de inversos de monômios com expoente
maior que 1, né? Do 2 para frente, a primitiva também é a primitiva, ou seja, a antiderivada, né? A função que quando eu derivo da original, também é uma coisa desse mesmo tipo. Tá? Então, compare a natureza das funções encontradas com as originais. O que a gente percebe? No item a função encontrada é do mesmo tipo que a função original, e no item B também a função é do mesmo tipo que a função original. Tá? Agora, o que o exercício pede? Ele pergunta se eu consigo encontrar uma função f com essa expressão, com essa cara, ou seja, um polinômio mais a soma de inversos de monômios, cuja derivada seja 1 sobre x. Tá? O que você espera que aconteça? Ou seja, eu estou perguntando, será que a função que quando eu derivo, a função cuja derivada é 1 sobre x, ela é uma função que se escreve dessa forma? Ou seja, a função cuja derivada é 1 sobre x, ela é da mesma natureza que 1 sobre x? Né? Uma função cuja derivada é um polinômio. Uma função cuja derivada é inversos de monômios com grau maior ou igual a 2 é uma função cuja cara é a soma de inversos de monômios. E a pergunta é, será que isso estende para 1 sobre x também? Vamos tentar ver, né? Se você pegar, o que você quer? Você tem que, essa tua f, está dada ali, né? Eu quero que f' seja igual a 1 sobre x, tá bom? Quem é f'? Vamos tentar escrever f' a partir dali de cima. A gente vai ter n, a n, x a n menos 1, mais, ou seja, todo esse polinômio, né? Mais a1, mais, aí vai, quando eu derivar os termos, o a0 morreu, é uma constante. Quando eu derivar os termos com b, vai ficar negativo, né? Então vai ficar b1 sobre x quadrado menos b2, 2b2, x ao cubo, e assim por diante até o último, que vai ser menos n, bn, x elevado a n menos 1. Tá bem? N mais 1, né? Aqui eu estou pensando que o n é positivo. Vai ficar menos n menos 1 lá em cima, quando passa para baixo fica assim, tá? Eu quero que isso seja igual a 1 sobre x. Então a pergunta natural é, existem números a n, a n menos 1, a1, até b1, b2, bn, de modo que essa igualdade seja válida para todo x, pertencente a R? Né? Eu acho que se você perceber, isso você vai multiplicando em cruz, o que você vai obter, né? Se multiplicar em cruz, passo o x multiplicando, aqui eu vou ficar com n a n, x a n, mais a1 x igual... Bom, vamos fazer a passagem mais devagar. Vamos passar multiplicando aqui, vai ficar menos b1 sobre x menos 2b2 sobre x2 menos reticências até menos nbn sobre x a n. Tudo isso igual a 1, né? Tá certo? Pergunta: é possível isso? O que isso quer dizer? Essa igualdade valer para todo x está me dizendo o quê? Que o lado direito, que é uma coisa que depende de x, é igual a 1. Ou seja, é verdade que existem coeficientes a1, a2, an, b1, b2, bn, que tornam essa função que está aqui do lado esquerdo uma constante? Qual é o único jeito disso aí ser constante? Palpites? Qual é o único jeito do lado esquerdo ser igual a uma constante, ou seja, ser independente de x?
segunda derivada é zero? A gente não falou de segunda derivada. Então, se o x for igual a 1, dá uma constante, que é exatamente o quê? Substitui, vai dar uma equação envolvendo a's e b's, né? Agora, se o x for igual a 2, também vai dar outra equação e assim por diante, né? A minha pergunta é, existem números A1, A2 até a n e números B1, B2 até Bn, de modo tal que isso seja constante igual a 1, independente do valor de x que eu plugo aqui? Qual que é o por exemplo, x igual a 0 não dá certo, né? Então, vamos já corrigir isso, né, para ser igual a 1 sobre x, para todo x que não seja 0, né? X igual a 0 você não pode aplicar do lado direito aqui e nem nessa segundas parcelas do lado esquerdo na última identidade. Tá bom? Então, qual é o único jeito disso aí dar uma constante? Se você ficar atribuindo valores para x, para cada valor de x que você atribuir, você vai obter uma relação algébrica diferente entre os coeficientes a's e b's, né? Então, o que você estaria construindo aí? Um sistema, para cada valor de x que você colocar, você vai obter uma equação. Então, você tem n valores de a, n constantes a1, a2 até a n, e mais n constantes b1 até bn. Então, você tem 2n incógnitas aqui, que se você ficar substituindo valores de x arbitrários, você vai obter um monte de equações. Quantos valores de x eu posso fazer? Infinitos, né? Então eu teria um sistema com 2n incógnitas, que são todos os a's e todos os b's, e uma quantidade de equações tão grande quanto eu quiser. Então está claro que se você botar muitos valores de x, você vai obter rapidamente, se você botar, sei lá, você tem 2n variáveis, bota 4n valores de x diferentes aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 4n, você vai obter 4n equações para 2n incógnitas. Vai dar um sistema, e aí precisaria demonstrar isso, tá? Mas dá um sistema incompatível. Você não entendeu a pergunta, Luísa? Depois que eu falei novo, você entendeu? Né? Eu preciso descobrir os valores. Eu preciso descobrir... Tudo bem, não tem problema. Eu preciso descobrir os valores de A, de A1, A2 até a n, e de B1, B2 até Bn, que tornam essa equação aqui sempre verdadeira. Tá bom? Para todos os valores de x. A sugestão da Luísa é você bota x igual a 1, você vai ter uma relação entre os a's e os b's. Bota x igual a 2, outra relação entre os a's e os b's. Você poderia substituir uma quantidade de valores razoável? Tudo bem, não é o x que é incógnita, a incógnita são os a's, né? Essa equação tem que valer para todo x. Então, atribuindo valores de x arbitrariamente aqui, você vai obtendo novas equações relacionando A e B. O que acontece é o seguinte, é que se você botar poucos valores de x, vai dar um sistema indeterminado. A hora que você colocar muitos valores de x, você vai obter um sistema incompatível. Então o ponto é, como tem que valer para todo x, você precisaria que essa equação fosse verdadeira, encontrar valores fixados de A1, A2, AN, B1, B2, Bn, que tornam essa equação verdadeira para todo x. Ou seja, a pergunta é, existe uma função que seja um polinômio somado ou subtraído com inversos de monômios que seja constante? A resposta é não, né? Ou seja, não existem números A1, A2, AN, B1, B2, Bn que tornem essa equação verdadeira sempre, para todos os valores de x. E, portanto, o que isso mostra? Vamos tentar escrever isso de um outro jeito para ver se convence vocês mais rápido. Eu ainda poderia escrever isso assim, né? Passa os b's para o lado de lá, né? Aqui, reticências eu quero. Mais A1x é igual a 1
mais b1 sobre x mais 2b2 sobre x2, pontinhos, 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 nbn, x elevado a n, tá? Se você quiser, acho que assim a conta vai ficar bem clara, né? Multiplica tudo por x a n, tá bom? Então você vai ficar com n a n x a 2n mais pontinhos, pontinhos, a1 x a n mais 1 igual a x a n mais b1 x a n menos 1 mais pontinhos, pontinhos, n vezes bn. E aí passa tudo de volta para o outro lado, né? O que você vai ter? Você concorda que tem um polinômio na jogada aqui, né? n a n x a 2n, isso aqui vai deixar claro, eu acho. Mais a1 x a n mais 1. Aí agora menos x a n menos b1 x a n menos 1 mais menos, né? Desculpa. Menos pontinhos, 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 nb a n igual a zero, tá? Então veja, agora eu tenho o quê? Aqui não resta dúvida, né, do que tem que acontecer. Você concorda que o lado esquerdo é um polinômio? Então, Daniel, eu acho que aquilo ali envolveu umas coisas de álgebra linear que você vai aprender depois. Então, um valor exato de x para ter um SPD, ele perguntou se é possível substituir uma quantidade conveniente de x's que torna um sistema possível determinado. Sim, só que para essa quantidade de x você acha os ANs, mas isso tem que valer para todos os x's. Então, se eu pegar mais um, na hora que eu pego mais um outro valor de x além dos que você listou, eu garanto para você obter um sistema incompatível. E aí, portanto, já não vai dar certo. E como ela precisa valer para todos os x's, eu achei um conjunto finito de x's que não me permite ter solução, tá? Mas isso esbarra em discutir coisas de sistemas lineares que são muito, muito importantes e geram aplicações bem interessantes para, por exemplo, interpolação polinomial, mas a gente não vai discutir isso agora, tá? Então, por isso que eu optei em continuar a conta um pouquinho mais, para deixar a coisa clara. Você está acompanhando até a expressão polinomial que a gente obteve ali na última linha? Sim? Beleza. Então a gente agora não tem desculpa, né? Não precisa apelar para nada de álgebra linear. Eu tenho um polinômio que é constante igual a zero, né? Tudo bem? Isso teria que valer para todo x, mas aqui eu posso substituir x igual a zero também. Então, eu tenho um polinômio que é constante igual a zero. O que a gente sabe a respeito do polinômio constante igual a zero? Quem são os coeficientes dele? Todos nulos, né? Então, o único jeito dessa última equação ser verdadeira é se todos os a's e todos os b's forem zero. Você fala, tá bom. Então, se todos os a's e todos os b's forem zero, eu volto na equação original aqui em cima. E se eu substituo todos os a's e todos os b's iguais a zero, eu vou obter o lado esquerdo igual a zero e o lado direito não. Portanto, todos os a's e todos os b's iguais a zero não são uma solução para mim, né? Então, deixa eu tentar apagar isso aqui. Tem que apagar por partes, né? Esse aqui. Tá, então, continuando daqui, deixa eu puxar uma... Continuando aqui em cima, né? Isso aqui me implicaria, princípio da identidade de polinômios,
que todos os A's do A1 até o AN e do B1 até o BN, todo mundo teria que ser zero. O que contradiz vamos dar um nome para essa equação aqui, né? Vou chamar ela de H dupla. Então o que a gente conclui com isso? Logo, f tal que f' de x é igual a 1 sobre x não é da forma apresentada no enunciado. Tudo bem? Ou seja, a função cuja derivada é 1 sobre x, ou seja, o inverso de um monômio, ela não pode ser escrita como a soma de inversos de monômios e nem de polinômios. Ficou claro o exercício? Eu vou dar um spoiler, tá? Como dizem, né? Veremos depois que essa f de x é exatamente o logaritmo neperiano de x, tá bom? Então a função cuja derivada é 1 sobre x, ela é o log na base e de x. Então isso motiva a gente começar a estudar funções exponenciais e logarítmicas do ponto de vista de cálculo na segunda parte do curso. Tá bom? Então, não é porque uma função é o inverso de um monômio que a sua antiderivada, ou a função cuja derivada dá a ela, também vai ser da mesma natureza. Né? Isso você pode pensar, depois a gente vai ver, né? Mas a gente poderia começar o curso com integral, se você quisesse. E, por exemplo, o que é o ln de x do ponto de vista geométrico? Tá? Se você pega o gráfico da função 1 sobre x, tá? Pega aqui o valor 1, onde ela vale 1, né? Tudo bem? E se você pegar qualquer número x, essa área aqui, ó, é exatamente o ln de x, tá? Você pode definir o logaritmo como sendo essa área e começar todo o curso de cálculo a partir daí, né? Você demonstra aquelas propriedades log de x vezes y igual log de x mais log de y, tudo a partir disso aí. Mas não é assim que a gente optou por fazer nesse curso, tá bom? Se você pegar o livro acho que do Apostol, ele começa desse jeito. Ele começa com integral, depois faz derivada e por último limite. Interessante. Ele começa com função contínua, né? Depois integral, depois derivada, depois limite. Então, a ordem de como os tópicos são apresentados é independente se você parte de definições corretas. Assustar o aluno não, viu? Porque a gente só tem medo se você já conhece um pouco e espera que aquilo venha do jeito que você espera que venha. Se é novidade, você aceita numa boa, né? Quando você era criança, o mundo que você encontra ao nascer é muito estranho comparado ao que você vivia dentro da barriga da mãe, né? Mas a gente aceita com naturalidade e se acomoda dentro daquilo. Então é só uma questão de frustrar expectativas ou não. Se você não tem expectativa, tudo que vem é legal. É meio interessante isso. Bom, a gente tem ali um tempinho. Acho que eu podia falar para vocês de derivadas de ordem superior, para aí você tentar revisitar aquele exercício sobre a multiplicidade de raízes de polinômios, né? Então vamos tentar falar disso rapidinho. Normalmente eu faço isso antes da P1 nas classes, né? Então acho que vamos tentar fazer isso também. A gente não vai ter a P1 agora, mas vamos lá, né? Então, derivadas de ordem superior.
Isso aqui a gente vai usar bastante depois, então já é uma ferramenta para o futuro, tá? Então qual que é a coisa, né? A gente sabe calcular a derivada num ponto, tudo bem? Você tem uma f de r em r. A gente tem eu sei calcular o que é f' de x0. O que é f' de x0? É aquele limite, né? F de x menos f de x0 sobre x menos x0, tá? Então, legal. Então a gente pode pensar na seguinte regra, que para cada ponto x0 associa f' de x0, né? Isso aqui é um número, né? Beleza? Se a f for derivável em x0, isso aqui é um número. Então, se f é derivável em x0, é porque esse limite existe, dá um número real, então eu tenho uma regra que para cada ponto x0 associa f' de x0. Então, com isso a gente define o que seria a função derivada, tá? Que ela tem como domínio um certo subconjunto da reta. Qual subconjunto? É os pontos onde eu posso calcular isso, que para cada x me associa o f' de x. Então, quem que é A? A é o conjunto dos pontos onde f é derivável. Beleza? Então, nos pontos onde f é derivável, eu pego esse ponto e calculo f' de x. Então, eu tenho uma função. Então, por exemplo, se você tem f de x igual a seno de x, eu posso calcular f' em qualquer ponto, porque a seno é derivável. E quanto vale f' de qualquer coisa? É o cosseno da coisa. Então, f' de x é cosseno de x, tá bom? Então, isso aqui é a função derivada. É a função derivada de f. E agora o que eu tenho? Se eu tenho essa f' que é uma função, eu posso derivá-la novamente, né? Então, eu tenho f' em x0, o que é isso? É o limite, quando x tende para x0, da f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0, tudo bem? Então, é a derivada pela definição da função derivada. Então, se isso aqui se a f' for uma função derivável em x0, isso aqui vai dar um número, e de novo eu vou ter então a função f duas linhas, que vai sair de um certo conjunto B, que é menor, possivelmente menor do que A, que para cada x me dá um número que é a derivada da f no ponto x, derivada da derivada, né? A gente vai escrever como f duas linhas de x. E assim por diante, tá bom? Então você tem a segunda derivada. O que é a terceira derivada? É a derivada da segunda derivada, e assim vai. Então você pode escrever f três linhas, f quatro linhas. Isso aqui já começa a ficar meio estranho, né? Então, normalmente a gente escreve assim, um número aqui, tá bom? Entre parênteses, f elevado a 4 entre parênteses quer dizer a quarta derivada de f. E vai embora, tá bom? Enquanto você conseguir derivar, vai funcionar. Por exemplo, o que acontece com um polinômio? Se você vai derivando, o grau vai abaixando até uma hora que a função fica constante igual a zero, beleza? Então você pode ter situações diversas, né? Pega, por exemplo, essa função aqui, a função chavinha, né? Ela vale x, se o x for menor do que 1, e vai valer 2 raiz de x se o x for maior ou igual que 1, tá bom? Como é que é o gráfico desse cara?
é a reta y igual a x até o 1. E dali para frente, ela vira o gráfico da raiz quadrada, né? Difícil. Deixa eu ver. Tá? Faz de conta que tá bom isso aqui. Então, você tem aqui um ponto 1. A gente consegue calcular a primeira derivada dessa função? Né? Bom, para começar, para qualquer x estritamente menor do que 1, quanto vale a derivada da função em qualquer ponto? Em qualquer ponto ela é constante igual a 1, tá bom? Se o x for estritamente maior do que 1, a função ela se comporta como 2 raiz de x. Então quem que é f' de x? A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, com aquele 2 ali dá isso aqui, né? Tá certo? E no x igual a 1, dá para fazer? Essa função é derivável em x igual a 1? Ah, tem uma pergunta aqui do Rafael. No caso das trigonométricas, dá para derivar infinitas vezes, né? E você tem ali uma certa periodicidade, né? Se você deriva o seno, dá cosseno. Se deriva o cosseno, dá menos seno. Se deriva o menos seno, dá menos cosseno. Quando deriva de novo, volta para o seno. Então ela tem um ciclo, né? De 4. Você deriva 4 vezes, na quinta vez volta para a original. O seno e o cosseno, tangente não, né? Tangente, quando você deriva uma vez, dá secante ao quadrado. Quando você deriva de novo, vai dar 2 vezes secante ao quadrado vezes tangente. E aí fica precisando aplicar a regra do cadeia e produto, tá bom? Então, vamos lá. No x igual a 1, como é que a gente faz? Precisa calcular pela definição, né? Certo? Então vamos olhar pela definição como é que fica isso. Eu vou precisar calcular os limites pela direita e pela esquerda. Vamos terminar logo porque o horário está avançando, né? Então quando x tende a 1 pela esquerda, vai do f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá? E precisa calcular o limite pela direita, quando x tende para 1, do f de x menos f de 1. Por quê? Porque a função f tem uma mudança no comportamento ali, né? Então, quando x tende a 1 pela esquerda, o f de x é x, né? Então, esse limite aqui vai ficar limite quando x tende a 1 pela esquerda, de x menos 1 sobre x menos 1. Isso é 1, né? Constante igual a 1, na verdade. E quando x tende a 1 pela direita, a f é 2 raiz de x, né? Então, isso aqui vai dar x tendendo a 1 pela direita, a 2 raiz de x menos 1 sobre x menos 1. E aí você tem que fazer conta aqui, tá? Quando x tende a 1 pela direita, você vai ter... Era 2 raiz de x que eu queria? Desculpa, né? Aqui é 2. F de 1 vale 2. Então, o que isso aqui vai ficar? Tem que fazer a continha, tá? Mas eu juro pra você, se fatorar esse cara em cima e embaixo, aqui você põe o 2 em evidência, você fatora, vai sobrar a raiz de x mais 1 embaixo, vai dar 2 sobre 2, é 1 também. Então tem que fazer a continha, eu já indiquei agora como você faz. Então, como os limites laterais são iguais, o limite para a derivada existe, então f' de 1 é igual a 1. Tá bom? Então, quem é a minha função f' de x nesse caso? Ela é constante igual a 1 se o x for menor ou igual que 1. E vai valer 1 sobre raiz de x se o x for maior ou igual que 1. Tá bom? E aí agora você poderia tentar olhar para f duas linhas, né? O que é o f duas linhas de x? Olhando para o gráfico desse cara, quer dizer, eu vou fazer em amarelo aqui, né? Então, esse aqui em branco é o gráfico da f. O gráfico da f', ele vai ser constante igual a 1 até aqui. E depois 1 sobre raiz de x
1 sobre raiz de x é uma coisa que vai tender para zero no infinito, né? Não é exatamente uma hipérbole, mas vai ter uma carinha assim. Quem que é o f duas linhas, se é que existe? Aqui eu desenhei com bico, não sei se tem, tá? Vamos ver como é que fica isso. Então, f duas linhas, olha, aqui quando x for menor do que 1, ela é constante e vai valer zero. Você calcula o limite. Então isso aqui ela vai ser assim, se o x for menor do que 1. Se o x for maior do que 1, você escreve isso como x elevado a menos meio, né? E aí deriva. Com a regra do tombo, isso vai ser menos meio, vezes tira 1 do expoente, é x a menos 3 meios, né? Então, quando x for maior do que 1, ela vai ser a menos meio vezes... deixa eu escrever isso melhor. Menos 1, e aí eu acho que eu errei o gráfico lá em cima, né? Menos 1 sobre 2 raiz de x3, tá bom? Certo isso. Tá. Isso aqui vai valer assim se o x for maior do que 1. Tá bom? E no x igual a 1? Aí você tem que calcular o limite, quando x tende a 1, pela direita, do f' de x menos f' de 1 sobre x menos 1. E o limite, quando x tende a 1, pela esquerda, do f' de x menos f' de 1 sobre x menos 1. Tá? Esse aqui de baixo é bem fácil, né? Porque f' de 1 vale 1. Tá certo? E f' de x, quando x é menor do que 1, também vale 1. Então aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Então esse limite aqui é 0, ok. E o pela direita, o que acontece? Você vai ter que pegar 1 sobre raiz de x, né? Você tem que olhar, isso aqui vai ser o limite. Quando x tende para 1, de 1 sobre raiz de x menos f' de 1, que é 1, sobre x menos 1, tá? Então aí tem que fazer todas as subtrações, pegar isso aqui algebricamente, calcular esse limite. O que vai acontecer é que ele não vai dar 1, né? Ele vai dar 1, desculpa. Exatamente 1. E, portanto, o que acontece? Esses caras são diferentes. E, portanto, f duas linhas de 1 não existe. Aqui não é igual, né? Cadê? F duas linhas de 1 não existe, tá bom? Então, quem que é, se você for escrever a tua função f duas linhas de x, diminuiu o domínio, né? A f' está definida para toda a reta real, a f estava definida em toda a reta, mas a f duas linhas deixou de estar definida no ponto 1. E você podia brincar com isso sempre, tá? Ficar tentando calcular a terceira derivada e tudo mais aqui. Aí a gente acerta o gráfico, tá? 2 raiz quadrada de x ao cubo se o x, aqui, desculpa, menor que 1. E aqui se o x for maior do que 1. E f duas linhas de 1 não existe. Aqui a gente errou, né? O gráfico não é isso. Ah, não. A primeira derivada tá certa. Tá bom, era isso sim, desculpa, gente. Então, esse é o f duas linhas. Tá definida f'. E se eu tentar fazer o gráfico da f duas linhas, aí eu vou ter problema, né? Quem que é f duas linhas? Vai ficar em rosa, né? Então, f duas linhas ela é constante igual a 0 até 1.
E aqui ela tem uma descontinuidade, né? Ela tende a valer no ponto, ela vai ser menos 2 sobre x ao cubo. Então quando x tende para 1, esse cara tende para menos meio. Aqui vai estar com bolinha aberta. E aí ela vai assim. Tá bom? E aqui também bolinha aberta. Essa é a f duas linhas de x. Tá bom? Então você, por exemplo, a f3 linhas não faz nem sentido eu perguntar quem é f3 linhas no 1, porque ela não está definida no 1. Tá bom? Qual a função, Daniel, que tem um salto? A f ou a f'? A f é contínua. Ah! Puxa vida. Do jeito que tá, tem um salto, né? Que droga. Como é que a gente pode consertar isso, então? Ó, vale 2 ali, né? Põe x mais 1 aqui, pronto. Isso vai resolver. É a mínima mudança que torna o exemplo correto, tá? X mais 1, e aí então aqui o ponto é 2. Então muda um pouco a história aqui. Isso aqui fica um pouquinho diferente, tá? Desculpa, fazendo meio com pressa aqui para conta do horário. Então a função aqui é 2. Ela vale 2 nesse ponto. E quem que é a f'? A f' está certinho do jeito que a gente fez, né? Ela é constante igual a 1 até o ponto x igual a 1. Constante. E aqui depois ela decresce daquele jeito. Tá bom? Só para anotar, esse valor aqui é o valor 1. Pronto. Assim tá bom. Só a f precisa arrumar essa reta, né? Ela não passa mais pela origem. Pronto. Bom, aí vamos fazer os remendos todos aqui. Aí daqui para frente ela vem uma raiz que a gente notou que essa raiz ela sai com a mesma tangente que sairia a parábola, tá bom? Então aqui é x mais 1, aqui é 2 raiz de x. A tangente é a mesma, tanto pela esquerda quanto pela direita, o coeficiente angular é 1. E a derivada, então, é constante igual a 1 até esse ponto. Então, a derivada é uma função contínua, mas não é derivável. Então, a f duas linhas existe em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 1. Tá bom? Tá claro agora? De fato, aquela f que eu tinha colocado no começo não fazia nem sentido calcular f' de 1, porque ela não era contínua no ponto. Tá bom? Desculpa a correria, assim, eu bolei o exemplo aqui na hora e tentei fazer. Na hora que eu subir o vídeo para o YouTube, eu coloco um comentário avisando dessa falha. Digo que eu corrijo depois, tá bom? Então, para segunda, fiquem espertos e acessem o E-Disciplinas. A partir das 7h30 os exercícios vão estar disponíveis e vocês podem responder a hora que vocês quiserem, tá bom? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Bom fim de semana para vocês e cuidem-se muito. Obrigado pela presença. Hoje teve até mais gente do que o normal, né? Obrigado e até segunda, então, por e-mail, tá? A gente não vai fazer encontros presenciais na semana que vem, só na outra segunda-feira, quando eu vou resolver os exercícios da atividade para vocês, tá? Obrigado. Abraços. Bom fim de semana. Tchau, tchau.